Olá, meu nome é Patrícia Pereira Melchek, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pelotas, bolsista CAPES, orientanda da professora Giovana Ferreira Gonçalves, e hoje eu vou apresentar um recorte da minha dissertação de mestrado em andamento. O título da minha apresentação é Aquisição do TEP em sílaba CVC, produções de crianças com idades entre 3 e 6 anos. O tema da minha apresentação de hoje é a aquisição do TEP em sílaba CVC por crianças com desenvolvimento típico da linguagem. Os objetivos, então, primeiro, caracterizar acusticamente esse TEP e analisar a presença de prováveis contrastes encobertos, ainda que esses não sejam percebidos acusticamente. Como justificativa, então, em português, estudos envolvendo a aquisição dos róticos apontam para um surgimento e aquisição mais tardia desses sons nas falas das crianças. Por esse motivo, são recorrentes as alterações na produção do TEP ao longo do processo de aquisição. E o que é o TEP? O TEP é um som em que um breve contato entre os articuladores é feito pelo movimento de um articulador ativo diretamente ao céu da boca. Aqui eu trago estudos envolvendo a aquisição da estrutura CVC. Esses estudos eles contribuíram para o avanço no conhecimento acerca do processo de aquisição em português. No entanto, eles restringem a sua análise de dados baseadas em análise de oitiva. E a perspectiva teórica adotada por esses trabalhos era de base gerativa, ou seja, a unidade de análise era fonemas ou traços distintivos. Aqui eu trago estudos mais recentes sobre a aquisição do TEP, e esses trabalhos eles partem de uma perspectiva teórica emergente, a qual permite que um detalhe fonético seja analisado, ou seja, produções gradientes. Rodrigues, 2007, então, vai investigar o papel de produções gradientes no processo de estabelecimento de contrastes fônicos na fala das crianças. E os contrastes fônicos observados por meio da trajetória formântica sugerem que os indivíduos já realizavam essas construções no trato oral, porém elas não eram suficientes para serem distintivas auditivamente. Assim, Albano vai afirmar que o contraste ele é sacrificado em termos auditivos, embora preservado em termos articulatórios. Como metodologia, então, da minha pesquisa, eu tenho 5 informantes em fase de aquisição do português. Uma eu acompanhei longitudinalmente e 4 fiz uma coleta só. E mais um sujeito controle que já tinha superado a fase da aquisição. Todas elas foram gravadas numa cabine de isolamento acústico no laboratório Lelo. Aqui, então, eu trago os meus resultados da análise de oitiva. Para o sujeito longitudinal, é possível observar à direita que a posição final, os casos de semivocalização ocorreram em 18% das produções e que há uma tendência da produção da lateral lã, seja sozinha ou acompanhada da vogal anterior. À esquerda, para a posição medial, é possível observar que a criança utiliza o recurso de omissão do TEP em 80% dos casos e que metástases e substituições são pouco expressivas. Para os sujeitos transversais, é possível afirmar que todos eles apresentaram uma produção variável do TEP e nenhum teve 100% de índice de ocorrência do segmento. A produção do TEP apresentou um maior índice de ocorrência em posição final, 44%. A semivocalização foi um recurso importante para a posição medial. E a minha análise acústica, então, os dados do sujeito longitudinal para a posição medial apontam que ele não produziu o TEP em nenhum dos contextos vocálicos. Para a posição final também, o rótico não foi produzido. Os dados dos sujeitos transversais apontam que o informante 3 produz o TEP em contexto de A e IU, e o informante 1 produz apenas em contexto de A. Para a posição final, os sujeitos 3 e 1 produzem o TEP em contexto de A e IU, e o informante 2 apenas em contexto de U. Aqui eu trago um exemplo da expressão visual, onde é possível observar um exemplo de um contraste encoberto. As setas apontam para a principal característica acústica do TEP, o momento de baixa amplitude. Isso significa que a análise de oitiva não percebeu a produção do TEP, porém pistas acústicas são encontradas no espectrograma. Para o informante longitudinal, das 144 possibilidades de ocorrência do TEP, foram encontrados 48 prováveis contrastes encobertos. Para os sujeitos transversais, das 182 possibilidades de produção do TEP, foram encontrados 28 possíveis contrastes encobertos.
As considerações finais do meu trabalho, então, são que a aquisição mais tardia do TEP em final de sílaba envolve, durante o seu processo de desenvolvimento, recorrentes alterações nas suas produções. E por esse motivo, é preciso, por meio das pistas acústicas, interpretar essas produções gradientes sem categorizá-las como certas ou erradas. E é de suma importância entender como essas alterações podem contribuir para a aquisição e estabilização do som na fala das crianças. Aqui estão as minhas referências. Muito obrigada!